Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Pedro Cabral Cavalcante, da Casa de Baltazar, em Recife, Pernambuco. A partir de hoje vamos estudar o livro Céu e Inferno, todas as segundas-feiras. É estudo esse que estará disponível nas redes sociais, amigo do nosso lar. Esse estudo ele deve ser bem lento para que se aprenda o significado que Allan Kardec quis dizer com esse estudo. O céu e o inferno. Algumas perguntas sempre perturbaram a humanidade. Quem somos? De onde viemos? Existe vida após a morte? Se sim, para onde vamos? Todas essas perguntas são respondidas com muita propriedade pelos espíritos no livro codificado por Allan Kardec. Não somente este livro, mas todo o Pentateuco, que chamamos. No livro O Céu e o Inferno, recebemos respostas pertinentes a este conceito que durante mais de 2000 anos nos perturbou como sendo estados físicos que enfrentaríamos após o nosso desencarne. Nesse primeiro momento, vamos conversar sobre a primeira parte do capítulo 1, intitulado O Porvir e o Nada, onde nossos irmãos falam sobre o niilismo. Observe bem essa palavra, niilismo. Esta palavra significa redução ao nada, aniquilamento, não existência. Este é o pensamento dos incrédulos propriamente ditos, dos ateus convictos, que acham que depois da morte física tudo se acaba. É o pensamento da ciência oficial, que acha que o cérebro pensa e que com sua morte nada mais existe. Aquela pessoa que foi um gênio quando viva, não existe mais. Tudo se acabou quando morreu. Um médico fatiou o cérebro de Einstein, na esperança de encontrar a razão de sua genialidade e conservá-la. Tudo em vão, trabalho perdido, porque sua genialidade ele levou para outro plano de existência. Os cientistas ficam discutindo sobre partes do cérebro responsável por isso e por aquilo. Descobrem que uma função pode ser estabelecida em outra parte do cérebro quando a de origem é impedida. Ora, isso não basta para provar que é o poder da mente, mas propriamente dito do poder do espírito sobre a matéria. É por isso que se dá essa mobilidade no cérebro. Querem localizar no cérebro porque acontecem os suicídios. Estuda o seu mecanismo, entre aspas, no lugar errado. Porque isso aí é um problema espiritual e não material. Eles nunca encontrarão respostas como procuram. Podem até fazer infinitas especulações, mas de certo a verdadeira causa não vai encontrar estudando o cérebro, mas sim o espírito. A psicanálise estuda as neuroses adquiridas na infância. Observe bem, na infância. Problemas que estão na mente e por isso podem ser removidos. Difere de pessoas cujos problemas são da mente, ou seja, problemas que já nasceram com elas. Mas por que a psicanálise não estuda os problemas da mente? A resposta é simples. A pesquisa na mente pela psicanálise só chega até a infância, porque a ciência não acredita em vidas pregressas, na reencarnação. A ciência acredita que os problemas da mente são originários na geração do cérebro, já que os cientistas pensam que a mente é um processo gerado pelo cérebro e, portanto, para eles, o cérebro é o que pensa. Ora, uma pessoa pode nascer com problemas mentais congênitos por causa de uma má formação biológica, mas neste caso a causa é detectada no exame físico. Acontece que os psicóticos têm os problemas gerados na mente em tempos que antecedem o nascimento, ou seja, em outras vidas.
Daí os problemas serem considerados da mente. O grande espírito Emmanuel, na mensagem Fonte Oculta psicografada por Chico Xavier, comenta: na atualidade do mundo existem medicamentos que alieneiam as forças da mente, impedindo a prostração, mas que não tranquilizam realmente a mente, né? Certa vez eu assisti uma reportagem da Discovery Channel na televisão sobre uma operação que seria feita no cérebro de Pam Reynolds, uma mulher na época com 35 anos. Ela tinha um aneurisma que envolveria um processo cirúrgico muito complexo. Apenas um detalhe intrigou a equipe médica. Pam Reynolds disse aos médicos que assistir à sua própria cirurgia, que estava sobre o seu corpo. Depois de ouvir o relatório de Pam Reynolds, dizendo que olhou para baixo e viu o que estava ocorrendo na sala de operação, inclusive descreveu o equipamento que nem ela mesma sabia e que tinha ouvido a conversação dos médicos. O Dr. Michel Bon comentou que estamos lidando aqui com uma ponte entre o físico e o espiritual. Eu também ouvia dizer que já estava na hora de separar mente de cérebro. O que é que ele quis dizer com isso? Será que ele estaria dizendo que a mente, não tendo nada de matéria, se desligou do cérebro e se elevou a ele? O líder espiritual indiano Prabhupada comenta que nenhum cientista foi bem sucedido em explicar, através de pesquisa de laboratório, o mistério da consciência, ou seu destino após a destruição do corpo material. Depois, o tamanho do cérebro não tem nada a ver com a inteligência. Enquanto o cérebro humano tem 1,350 gramas, o cérebro de uma orca tem 5,620 gramas. Mas será que a orca é mais inteligente que nós? Só porque o cérebro é maior? Claro que não. Mesmo assim, os cientistas continuam acreditando que é o cérebro que pensa. Aí é uma questão de pensamento do cientista, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sinto a natureza do mesmo modo que sentia quando jovem, criança e adolescente. Se fosse o cérebro que pensasse, como ele envelheceu, não restaria nada mais registrado nele de minha sensação juvenil. Mesmo que eu pudesse me lembrar dela, não sentiria as mesmas emoções, já que o cérebro estava velho e cansado. Depois, por que é que as pessoas idosas tomam sempre? Porque com a mente se mantém jovem. Elas assim pensam e andam apressadas, sem o devido cuidado à idade. Só que o corpo físico não obedece, né? Pela crença do nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consciente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequente a esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade: gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Observe bem. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio haverá para o que nada teme? Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim pregam todo o seu engenho no melhor meio de elas se esquivar. Se a doutrina insensata é antissocial, é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam as relações sexuais. Exemplo: um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo o moço, para logo abandonou os estudos e entregou-se aos excessos de todo gênero.
Quando lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se esse moço for espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, do que nela puder adquirir qualidades, aceitá-la e não sistemas contrários. Nem a ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, no mês ou no ano será aniquilado. Que nem só o indivíduo sobreviverá. Como é sua existência do condenado? Não é? Que fará esse povo aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, de sua instituição? Não. Respeitará os direitos, os bens, a vida de seus semelhantes? Submeter-se a qualquer lei de autoridade, por mais legítima que seja, mesmo que há o dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente à doutrina do niilismo, realiza todos os dias, isoladamente e individualmente. Aquelas pessoas que são realmente propensas a não acreditar em nada. Não é? E as consequências não são desastrosas tanto quanto podia ser. Em primeiro lugar, porque a maioria dos incrédulos, veja bem, a maioria dos incrédulos há mais vaidade, orgulho e arrogância do que verdadeira incredulidade. Mais dúvida de convicção, possuindo eles mais medo do que nada do que pretende aparentar. Quer dizer, eles têm mais medo do que não existe para eles do que a própria morte. Esse é o pensamento dos incrédulos. Torna-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Por exemplo, se todo mundo ficar descrente de tudo, a sociedade vai se acabar. Eis o que é pretende a propagação da doutrina nihilista. Forçoso é dizer, a despeito dos melhores esforços de religião, o ceptismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Mas se a religião se mostra impotente para sustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se por outro lado a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida. Quer dizer, se ela é incompetente, não é? A religião são competentes para dizer a verdade, fora o espiritismo, lógico, né? Entendeu? E se elas ficassem inertes, o pessoal não acreditaria em nada nenhuma. É aí que tem um argumento racional para combater a incredulidade, que a religião apela para o fantasioso. O céu, um lugar de benesses, onde irão os benfeitores e o inferno. E o inferno, lugar de suplício, onde irão os malfeitores. Todos, sem exceção, marcarão uma vida eterna. No céu há ociosidade permanente, contrapondo ao movimento contínuo do universo. No inferno, a vida eterna não dá sossego aos infelizes, que não terão oportunidade de corrigir seus erros. Há uma doutrina que se defende da imperfeição do materialismo, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a de absorção do todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui sua alma e dá-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota d'água no oceano. Incontestavelmente, essa doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto como admite alguma coisa que existe depois da morte. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Ser o homem inverso em um nada, ou no reservatório comum, é para ele a mesma coisa, aniquilando ou perdendo a sua individualidade. É como se não existisse as relações sociais, nem por isso deixam de romper-se. Romper-se para sempre. O que é essencial é a conservação
do seu eu. Não é? Sem este, o que importa? O futuro afigura-se sempre nulo. E a vida presente é a única coisa que interessa a essas pessoas. Sob o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina é, pois, tão insensata, tão desprezadora, tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Notamos aqui que já é um passo à frente do que diz respeito ao niilismo, embora o resultado final seja o mesmo. Pode-se, além disso, fazer esta objeção: todas as gotas d'água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades, como parte de um mesmo todo. Porque, pois, as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham? Né? Porque o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis? Porque a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade e da barbaridade? Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Que questão essa interessante que os espíritos dizem. Porque são tão diferentes as partes se o todo é um só, é homogêneo. Não resta dúvida de que a educação modifica, né, as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui ocorre outra dificuldade, não é? Quem dá a esta educação para fazê-lo progredir? Outras almas que por sua origem comum não devem ser mais adiantadas, não é? Observamos os gênios que nascem independentemente da educação, né? Gênio como Tesla, que não completou seus estudos e, no entanto, foi o pai da corrente alternada que usamos. Além disso, reentrando a alma do todo universal, de onde saiu e havendo progredido durante a vida, né, leva-se um elemento mais perfeito. Daí se infere que esse todo se encontraria pela continuação de todos os efeitos melhorados. Assim se explicaria o quê? Incessantemente as almas ignorantes e perversas que saem dele. Como pode? Se está entrando as almas inteligentes, não é? Ora, se gênios voltam ao todo, este já está bem adiantado e não deveriam mais sair seres ignorantes. Esta é o que nós entendemos por enquanto. Mais tarde, em outra oportunidade, continuaremos nossos estudos. Muito agradecido.